Olá, me chamo Lucas Kugler, sou historiador do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambeí e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma coisa muito presente na história de Carambeí, a agropecuária. Qualquer um que passe pela cidade logo verá que existem bairros rurais e um grande fluxo de máquinas agrícolas transitando pelo município. Isso acontece porque uma das atividades econômicas de maior destaque de Carambeí é justamente a agropecuária, que contribui muito para o PIB do município. No entanto, será que sempre foi assim? Quando olhamos na própria história da formação do município, percebemos que a agricultura, assim como a pecuária, estiveram presentes em diversos momentos. Inclusive, tanto em uma escala industrial quanto em uma escala familiar. No entanto, as técnicas utilizadas no cultivo nem sempre foram as mesmas, incluindo as próprias culturas do que eram plantadas. Mas antes de conhecermos melhor essa história em Carambeí, podemos inclusive pensar a história da própria agricultura ao longo do mundo. Bora lá? A agricultura é uma prática muito antiga, tendo sido desenvolvida desde o período neolítico, ou seja, há mais de 12 mil anos atrás. Em resumo, ela nada mais é do que a artificialização do meio ambiente através da domesticação de cereais, plantas e animais, voltado para o abastecimento da sociedade. Inúmeras práticas foram desenvolvidas ao longo dessa história, como a derrubada e as queimadas, ou então a evolução de sistemas agrários hidráulicos no Vale do Nilo, lá na Antiguidade, por exemplo. A agricultura não impactou somente os alimentos, mas também como nos organizamos socialmente. Um grande exemplo disso é pensarmos a agricultura e a pecuária na Idade Média. Esse período já ficou marcado no nosso imaginário justamente por causa do feudalismo, que apesar de não ser um sinônimo do período medieval, foi uma forma de organização social que surgiu nessa época. Mas estes foram só alguns exemplos de mudanças de práticas agrícolas que aconteceram na nossa história. Existem outras mais recentes e muito mais intensas, como por exemplo, a Revolução Agrícola Contemporânea no século XX. As características dessa revolução agrícola contemporânea do século XX têm como, por exemplo, a elevada motorização e mecanização, seleção de variedades de plantas e raças de animais com forte potencial de rendimento, ampla utilização de fertilizantes, os alimentos concentrados para o gado e produtos de tratamento das plantas e dos animais domésticos. Na década de 60 também houve uma variante dessa mesma revolução, que ficou conhecida como Revolução Verde. Ela era baseada, além de uma seleção de variedades de sementes, como bom potencial de rendimento, mas também uma ampla utilização de fertilizantes químicos e um eficaz controle de água e de irrigação e de drenagem. A principal característica dessa revolução também foram as políticas de incentivo aos preços agrícolas que muitos países adotaram para facilitar a adoção de práticas por diversos agricultores. Porém, apesar de toda essa transformação tecnológica que impactou profundamente a produção agrícola e a economia de muitos países, também houveram impactos negativos em alguns lugares do mundo. Nem todos os agricultores conseguiram ter acesso a esses recursos agrícolas em alguns países que estavam ainda em desenvolvimento, por questões econômicas e de desigualdades sociais. Também houveram impactos ambientais que até hoje nos fazem pensar e buscar por soluções mais sustentáveis de produção. Mas este ponto em especial é um assunto para outro vídeo. E quanto a Carambeí? Bom, agora que vocês já conheceram um pouquinho desse contexto geral da história da agricultura do mundo, podemos voltar um pouco para o regional. No vídeo passado, falamos um pouco sobre os viajantes naturalistas do século XIX que vieram para os Campos Gerais quando passaram por aqui. Nessa época colonial, a região de Carambeí já era habitada por algumas propriedades rurais, incluindo a própria fazenda de Carambeí, que contava com diversas cabeças de gado e cavalo. Após esse período colonial, principalmente no final do século XIX e no começo do século XX, o Brasil passou a receber muitos imigrantes de outros países, principalmente oriundos da Europa. Os motivos para essa abertura eram vários, mas podemos destacar um deles pertinente ao tema desse vídeo: o interesse brasileiro em investir em uma mão de obra agrícola assalariada em um processo de transformação no campo. Muitos núcleos de colônias de imigrantes foram criados ao longo do Brasil, onde esses imigrantes se alocaram. Este foi o caso de Carambeí, que recebeu uma leva de imigrantes holandeses em 1911, que inicialmente haviam se estabelecido em Gonçalves Júnior, lá em Irati, em 1908. A experiência da antiga colônia havia sido frustrante, devido a uma série de fatores, como a localização geográfica, que dificultava o escoamento da produção agrícola, e a própria fauna local, que propiciou muitos infortúnios, como doenças e pragas que destruíram as plantações. Um dado curioso sobre os primeiros anos de colônia aqui em Carambeí é que, de fato, o solo da região não era considerado bom para pasto de gado, tanto que o próprio alimento dos animais dependia de complementos, como a ração gramínea, batata doce e nabo. A tração animal utilizada no campo só começou a ser substituída aos poucos, como na década de 40, quando veio o primeiro trator para a colônia, que assim como a semeadeira, era alugada entre os colonos. Já nos anos 50, podemos ver uma nítida mudança na paisagem de Carambeí. Isso foi fruto das transformações agrícolas por conta do maquinário e também por causa da injeção econômica da cooperativa. Já na década de 60, pegamos carona no contexto da Revolução Verde que havíamos falado lá no começo do vídeo, lembra? Após a introdução do trigo e da soja, houve uma revolução no campo. Com as revendas de máquinas faturando alto, o produtor teve que abrir novas áreas. Mas graças a isso, os solos acabaram não resistindo aos múltiplos preparos.
principalmente por conta do arado, que danificava o solo. Com a mecanização agrícola intensiva, surgiu um novo problema através da erosão. A erosão acontece em locais desmatados, ou seja, a água da chuva não tem a sua queda amortecida pela vegetação. Além disso, ela escorre e há pouca infiltração no solo. Em alguns lugares acidentados, a erosão é capaz de arrancar o solo e transportar uma grande quantidade de terra para os rios, danificando ainda mais o meio ambiente. Uma técnica agrícola que pode ajudar a conter esse impacto, e foi aplicado aqui na região, é o plantio direto. A técnica de origem norte-americana chegou até nós através de 3 nomes. Herbert Bartz, em Rolândia, no Paraná, o primeiro agricultor no Brasil a utilizar o plantio direto na década de 70, Frank Dijkstra e Manuel Henrique Pereira Nonô, um dos maiores divulgadores do plantio direto. Nesse sistema, a palha antiga cultura plantada protege a terra dos efeitos nocivos do sol e evita que ela seja arrastada pela chuva. Além disso, melhora a absorção da água e aumenta a concentração de matéria orgânica, trazendo mais vida ao solo. Isso tem a ver com a nossa discussão no vídeo passado, lembram? Sobre os elementos que constituem um ecossistema. Tanto que foi observado em solos onde o plantio direto é utilizado um aumento de quantidade de minhocas, indicando a boa qualidade dessa terra. Afinal, são justamente os resíduos orgânicos ali presentes que servem de alimento para esses pequenos animais e que por vezes contribuem com a fertilidade do solo. Mas vale lembrar que o plantio direto também depende da rotação de lavouras, alternando entre as culturas plantadas para renovar os nutrientes do solo. Nos dias atuais, a agropecuária está cada vez mais complexa no sentido de técnicas e instrumentos, utilizando inclusive a tecnologia da informação, através de tratores dirigidos por GPS, para coletar informações e prejuízos possíveis na produção na hora de plantar e pulverizar. Inclusive, as colhedeiras, que são dirigidas por GPS e RTK, conseguem ter informações de até umidade do grão, mapeando a produtividade, assim como a variação necessária da adubação a ser aplicada para a correção do solo. Como nós vimos ao longo do vídeo, tanto a agricultura quanto a pecuária passaram por uma série de transformações ao longo do mundo e também aqui em Caranbeí. Quando pensamos no trabalho no campo, não é somente a imagem de um lavrador com a sua enxada ao fim da tarde que passa na nossa cabeça, mas também um longo e complexo sistema de produção, que envolve tanto trabalhadores quanto produtores. Bom, já que falamos um pouquinho sobre essa industrialização do campo, podemos também inclusive refletir sobre a industrialização que aconteceu em Caranbeí por conta do cooperativismo. Mas este é um assunto para um próximo vídeo. Vejo vocês lá. Até mais.